Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Espaço dos Documentos da Igreja. Hoje é sexta-feira, não podíamos deixar, é claro, de apresentar um documento da nossa igreja. E hoje, de modo especial, nesta sexta-feira que antecede a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, hoje eu trouxe um dos decretos do Concílio Vaticano, saídos do Concílio Vaticano II, que é a Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, não é? Ecumenismo, que é um movimento que vela então pela unidade dos cristãos, que une todos aqueles que professam o seu batismo em Cristo, todos aqueles que chamam Cristo, ou têm Cristo como Senhor e Salvador. E é claro, não é? Estou aqui com cristãos, né? Nesse caso estou aqui com jovens cristãos e católicos. Nesse espaço hoje não estou sozinha, não estou a gravar em casa, estou a gravar, é claro, na igreja, na paróquia. Então estou com alguns jovens e eles vão falar um pouquinho sobre essa relação. É claro que eles já tiveram, não é, vivência com irmãos que não são cristãos católicos, que são cristãos, mas não são católicos. E vamos saber dele como é que é a relação com aqueles que não professam o mesmo credo que nós, não é? Como é que eles se dão, como é que eles se relacionam? Será que há uma discriminação por não ser católico, por não professar exatamente o mesmo credo, mas ainda assim acreditarem todos em Cristo? Vamos saber do Antônio, não é? Qual é a relação que ele tem com outros cristãos que não são católicos? De uma forma análoga, o cristianismo é visto como uma família em que Deus, ou Jesus Cristo, é o Pai, e todos os cristãos, independentemente da sua denominação religiosa, são convidados a se reverem nesse Cristo. Então a relação entre os cristãos deve ser mesmo de irmãos. Apesar de cada um ter as suas convicções, e se poderíamos dizer denominação religiosa, todos somos convidados a vivermos como filhos de um só Pai, que é Jesus Cristo. Exatamente, e Jesus, não é, orou sempre ao Pai de que nós fôssemos um só como Ele é com o Pai. Por isso vamos também ouvir a Gorete, qual é a relação que ela, como é que é a relação dela, não é, com outros cristãos não católicos. Porque ecumenismo é isso, é a relação, não é, entre eu que sou cristã católica e o outro cristão, nesse caso evangélico, enfim. Isto aí, o movimento ecumenismo atua ali, no cristão, no cristianismo. Então, Gorete, qual é a tua relação com as meninas que são por aí, né, do teu movimento, digamos, na rua, no teu bairro? Como é que é a tua relação com outras pessoas que não vêm à Igreja Católica, que não são católicos, mas são cristãos? Falam de Cristo. A minha relação com elas tem sido muito boa, graças a Deus. E apesar de que as denominações que nos separam, todos nós professamos o mesmo Cristo, mencionamos o mesmo nome e tem sido uma boa relação, graças a Deus. E não tem tido muita discriminação no que concerne a igreja, ou seja, o batismo, né? Sim. Então, só para dizer que o concílio, não é, aconselha os cristãos católicos de modo especial, não é, a que os cristãos católicos de modo especial devem sempre trazer essa unidade, não é? Não devem ter essa discriminação, porque todos nós somos irmãos. E nesse documento o Papa Francisco aconselha os bispos, enfim, todos os cristãos a se empenharem pela unidade, não é? Quando é com outras religiões, não é? Muçulmanos, o hinduísmo e tudo mais, aquilo nós chamamos, quando há essa relação entre outras religiões, nós chamamos de diálogo interreligioso. Mas quando essa relação entre cristãos, não é, entre cristãos que têm Cristo como Senhor e Salvador, chamamos de ecumenismo. Então é o que este documento do Concílio Vaticano II apresenta para nós. Eu aconselho a todos que leiam. Ainda temos aqui um menino que também vai falar um pouquinho, não é, sobre a relação dele com outros irmãos que não são católicos, mas são cristãos, não é? Boa noite, boa noite. Graças a Deus, a minha relação com outros irmãos que não pertencem à minha religião tem